Uma parada muito interessante que está acontecendo nesse campeonato brasileiro é que uma narrativa da mídia tradicional está caindo por terra cada vez mais. Isso está sendo comprovado com algo que a gente realmente pode enxergar, não somente com pesquisas, com números, não só com essa parte teórica, mas sim com a parte empírica, que é o tamanho da torcida do Vasco. E muitos jornalistas, comentaristas da mídia tradicional que trabalham aí há anos, vêm se rendendo à torcida do Vasco, por mais que ainda assim eu vejo uma resistência da mídia tradicional para mostrar, para exaltar o tamanho que tem a torcida do Vasco. Bom, com certeza você cresceu sabendo que a torcida do Vasco é uma das maiores do futebol brasileiro, mas eles sempre colocam nessa ordem aqui já há muitos e muitos anos. Flamengo em primeiro lugar, e aí realmente eu acho incontestável, o Flamengo tem a maior torcida do futebol brasileiro. Corinthians em segundo lugar, eu também acho incontestável, o Corinthians tem a segunda maior torcida do futebol brasileiro, é o que a gente comprova, é o que a gente consegue ver. O São Paulo eles sempre colocam ali em terceiro, ultimamente eles têm alternado entre São Paulo e Palmeiras, e o Vasco sempre é o quinto, o sexto basicamente é o Grêmio, depois vem Atlético Mineiro, mais ou menos é sempre dessa forma que a mídia coloca, às vezes cresce um pouquinho mais, desce um pouquinho menos, mas é isso basicamente o que a grande mídia tradicional e os veículos que fazem as pesquisas colocam como as maiores torcidas do futebol brasileiro. Só que assim, o Vasco, ele é um time que ele tem uma torcida nacional. Ele não tem uma torcida somente aqui no Rio de Janeiro. Todo mundo que é do Rio de Janeiro sabe que a torcida do Vasco é muito grande aqui no Rio. E que às vezes existe uma narrativa que a torcida do Flamengo é 70% do Rio de Janeiro. Na verdade é mentira. Essa narrativa é mentirosa. É só você sair nas ruas do Rio de Janeiro, você vai ver que realmente tem muito flamenguista, mas você também percebe que quando o Vasco dá uma melhorada assim mínima, que a fase do Vasco não é boa há muito tempo, o torcedor do Vasco já começa a colocar as camisas na rua e você percebe muito vascaíno aqui no Rio de Janeiro. Eu particularmente tenho percebido cada vez mais vascaínos colocando as suas camisas aqui no Rio e mostrando que essa narrativa também é mentirosa. E a gente vê nos jogos do Vasco, principalmente em jogos de um pouco maior apelo, a torcida do Vasco lota estádio, faz... Pô, nem preciso comentar para vocês sobre o Rio de Janeiro. Mas fora do Rio de Janeiro, tivemos dois jogos que foram muito marcantes assim ultimamente. Primeiro, esse jogo do Vasco contra o Coritiba lá no Couto Pereira. Para vocês terem ideia, a torcida do Vasco foi a que mais encheu o setor visitante do Couto Pereira nesse Campeonato Brasileiro no ano de 2026. E eu acho que de muito tempo. O Vasco lotou os 3 anéis de visitante do Couto Pereira e ainda existiram relatos durante a transmissão do jogo que tinham muitos torcedores do Vasco infiltrados na torcida do Coritiba porque não conseguiram comprar ingressos para ficar no setor visitante. E aí, como as torcidas são amigas e tudo mais, não tem aquele problema todo, né? É meio que relevado um torcedor do Vasco e na torcida do Coritiba, não tem aquela rivalidade toda, são torcidas amigas, a gente pode falar. Então isso também favoreceu, mas deu uma demonstração de muita gente falar, o Vasco quando vai para a região mais do sul do Brasil não tem torcida. É mentira. É mais uma mentira. Pode não ter como tem no Nordeste e no Norte, mas tem muito vascaíno também lá. E tu percebe que são pessoas que são realmente locais de lá. Tu vê pelo sotaque, tu vê às vezes pela afeição das pessoas, pelo rosto e tudo mais, que são pessoas características realmente daquela região. Até mesmo pelo sotaque, quando você vê a torcida cantando e tudo mais. E também teve esse jogo do Vasco no Mangueirão contra o Remo, cara, que demonstrou o tamanho da torcida do Vasco. Assim, é algo absurdo. Se fosse outra torcida, estariam exaltando até agora, teria passado várias vezes lá na transmissão da TV, mostrando o tamanho da torcida, mostrando como tava absurdo. E a torcida...
E a torcida do Vasco fez simplesmente isso que vocês estão vendo nos vídeos aí. Com certeza isso aqui tinha mais do que 10% do estádio ali torcendo pro Vasco. E eu afirmo aqui pra vocês, se o Remo libera mais ingressos pra torcida do Vasco, se eles colocam o estádio ali meio a meio, eu digo pra vocês com toda certeza que teríamos a torcida do Vasco dividindo meio a meio com a torcida do Remo. Sem problema nenhum. Tem muito vascaíno que não conseguiu ir no jogo por conta de não ter ingresso. E isso com o Vasco nem na fase boa tá. O Vasco tá em meio de tabela no Campeonato Brasileiro, oscilando, que é normal pro elenco que o Vasco tem atualmente. Agora tu imagina um Vasco realmente bem, o Vasco brigando ali do terceiro pra cima no Brasileirão. Esquece, meu. Esquece, irmão. E aí tu vê o tamanho da torcida do Vasco. Vai jogar no Norte? Gigante. Vai jogar lá em Curitiba? Gigante, torcida do Vasco. E isso se repete em estádios também lá do Nordeste, no Brasil, se você vê quando o Vasco vai jogar no Castelão contra Fortaleza ou contra Ceará. Até mesmo no centro do Brasil, em Minas Gerais, tem muito vascaíno. Cara, Espírito Santo tem muito vascaíno e assim por diante. Então, quando colocam nas pesquisas que o Vasco tem a quinta maior torcida do futebol brasileiro, sempre fica... Pô, beleza, pode até ter a quinta, mas é muito perto ali de Palmeiras e de São Paulo. Eu entendo que na região lá de São Paulo, eu entendo que em São Paulo tem muita gente, em comparação ao Rio de Janeiro, a população de São Paulo é bem maior do que a do Rio de Janeiro, isso pode também fazer uma diferença, assim, considerável. Mas a torcida do Vasco, ela é nacional, cara. E aí tu vê até o Mauro César Pereira, que critica o Vasco em tudo. Irmão, o Vasco pode fazer uma ação boa, legal, ele vai criticar o Vasco. Ele abre a rede social dele pra questionar o tamanho da torcida do Vasco, pra falar que a torcida do Vasco é maior, porque, cara, é algo que ele percebe. Ele é uma pessoa mais experiente, mais vivida do que a gente, né? Por exemplo, eu aqui no caso, que tenho 26 anos de idade atualmente, ele é bem mais vivido do que eu. Então ele acompanhou mais do que eu. Ele já viu mais do que eu, pra saber. E com certeza ele sabe, né, cara? Se você rodar o Brasil, tu vai ver que tem muito vascaíno mesmo. Até mesmo onde falam que não tem vascaíno, tem vascaíno. E aí tu imagina o Vasco melhorando minimamente. Quando eu falo minimamente, é o Vasco fazendo uma campanha ali de quinto para cima no Campeonato Brasileiro de forma constante durante, sei lá, 5 anos. Cara, o Vasco é um time muito simpático. O Vasco, ele é um time que ele tem um potencial muito grande para crescer cada vez mais a sua torcida. Só falta o resultado dentro de campo. Se tiver o resultado dentro de campo, a simpatia que tem o Clube de Regatas Vasco da Gama para atrair torcedores é absurda. Vocês com certeza têm noção do que eu tô falando, porque vocês sabem que é verdade. Mas eu quero saber também aí embaixo a opinião de vocês, se o Vasco realmente derrubou de vez, vem derrubando essa narrativa da mídia tradicional em relação ao tamanho da sua torcida. É absurdo, cara. O Vasco caindo além de tudo, cara, ele é muito resiliente, ele é muito fiel. Eu sei que, claro, sempre vai ter um ou outro que vai mudar de time, aquele cara que é mais modinho, isso tem toda a torcida, mas o vascaíno, ele é muito fiel a esse clube. E é isso, eu quero saber a opinião de vocês aí embaixo. Eu fico nessa, abração do Francesco, nós, fui.